Entrevista desta quarta-feira com o Dr. Fábio Antunes, advogado especialista em direito eleitoral. Comitiva de brasileiros atuaram como observadores das eleições gerais da Argentina, realizada no último domingo, dia 22 de outubro. A visita contou com a vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, que presidirá o órgão nas eleições de 2024. Eles foram convidados pelo Programa de Convidados Internacionais, organizado pela Câmara Nacional Eleitoral e pela Direção Nacional Eleitoral da Argentina. Entre eles estava o advogado de Taubaté, Fábio Antunes, que vai falar sobre as diferenças da forma de eleição argentina e brasileira. Doutor Fábio Antunes, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Pedro, bom dia, Marcelo, Bruno, aos ouvintes da 99, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bem diferente a eleição da Argentina com a eleição aqui no Brasil, né? Muitos aspectos distintos, né? Se for fazer uma rápida análise, seria uma proximidade no sistema eleitoral de votação e apuração com o que nós tínhamos antigamente, com diferenças substanciais, mas algo um pouquinho próximo que lembra as primeiras eleições democráticas no Brasil. Perfeito. Você acha que ela está mais próxima da realidade ou ela está se encaminhando para aquilo que é realizado no Brasil, que é 50% mais um? Há uma diferença, há um contexto que precisa ser feito, Pedro, e há um primeiro ponto que é aquela pergunta que a gente fez na Argentina, a gente se fez na Argentina, e que provavelmente é uma grande dúvida. Por que não se atualiza o modelo, não se utiliza a urna eletrônica, por exemplo? Eles começaram a pensar em urna eletrônica, utilizaram nas primárias as PASOs que aconteceram, que são primárias obrigatórias em agosto, mas não foram bem sucedidas. Um primeiro ponto, você não vota em número. Lá você não tem um número. Então, quero votar no Pedro, vou votar no número X. Quero votar no Bruno, vou votar no número Y. Você vai lá e vota no Pedro. Você vai lá e vota no Bruno. Então, não há uma identificação por número, que já dificultaria, por exemplo, utilizar a nossa urna eletrônica, onde nós votamos por número. Um grande sucesso da urna eletrônica é a simplicidade dela. Para votar no Bruno eu uso o número X, eu aperto o X lá, verde, e acabou. Para votar no Pedro, Y, e acabou. Então fica mais fácil. Então há esse contexto também da forma como eles pensam as eleições. E um outro ponto que aí eles se assemelham originalmente a nós, mas que nós, na prática, caminhamos por um lado diferente do deles. Nós temos o Brasil como de forma original um privilégio e uma atenção aos partidos políticos. São altamente importantes, são necessários e são obrigatórios. Por isso, por exemplo, não podemos ter no Brasil pessoas candidatas a qualquer cargo público que não sejam filiadas a um partido político. Na Argentina, esse sistema originário também privilegia os partidos políticos. Só que nós, na prática, caminhamos por um outro lado. Nós deixamos a eleição mais pessoal. Eu voto em fulano, eu voto em ciclano, em que pese, na hora de apurar, você primeiro decide no cargo legislativo, quantas cadeiras aquele partido vai ter, para depois você saber quem serão os ocupantes dessas cadeiras. Na Argentina, eles continuaram com essa força dos partidos políticos. A própria célula, eu trouxe um exemplo, quem estiver acompanhando pelo YouTube ou ver depois no canal, a cédula é um panfleto, isso aqui é a cédula eleitoral. É um panfleto. O que a gente está acostumado, às vezes, a pegar na Dom Epaminondas com lá a cara do candidato e dentro as propostas que ele tem, na Argentina é a própria cédula. E por que isso privilegia os partidos? Porque ele pega uma cédula, que eles chamam de boletas, que tem todos os candidatos, que tem todos os cargos em disputa, e aquele candidato de cada partido, e ele pega, dobra isso daqui, coloca dentro do envelope e dentro da urna para ser contabilizado. Se ele quiser votar presidente em um, governador do outro partido, lista de deputado de outro partido, senador de outro partido, ele tem que literalmente pegar essa boleta, esse panfleto gigantesco, cortar, montar o voto dele, colocar dentro do envelope e depositar na urna. Então esse modelo, o que o torna muito mais fácil, o cara pegar uma boleta só, de um partido, fechar, vou votar tudo nesse partido aqui, privilegia os partidos políticos. Então há esse contexto social e político na Argentina que diferencia muito do nosso contexto. Bruno? Fabinho, a respeito ainda
do dia da eleição, né? Há umas situações semelhantes ao que acontece no Brasil, eventualmente boca de urna, às vezes os partidos têm seus cabos eleitorais utilizando camisas, tem algumas situações que se assemelham ou que diferem nesse sentido? Boa pergunta, Bruno, porque aqui nós permitimos a votação, você ir votar com aquela manifestação silenciosa. Manifestação silenciosa nada mais é do que, de repente, votar com uma camisa que faça referência a um candidato, um boné, um broche. Essa manifestação silenciosa é permitida. Na Argentina, não. Na Argentina, o voto não pode ser assim. Nós não permitimos que eles, na forma como eles falam, voto cantado. O voto cantado seria você fazer referência de alguma forma que você vai votar naquele candidato. Por outro lado, é permitida a boca de urna. Então, o eleitor dentro do colégio eleitoral não pode realizar o voto cantado. Mas lá eles não têm qualquer tipo de proibição à boca de urna. A campanha é permitida no dia da eleição. Então há essa diferença entre o que nós podemos e o que eles não podem. Pode ter campanha no local de votação, dentro de uma escola, sim, dentro de uma área reservada para votação. E que diferencia agora lá em frente o prédio. Não tem problema nenhum. Nós não permitimos outdoor, não permitimos essa campanha em ônibus, né, com algo mais fácil. Lá também não há essa proibição. Era comum você andar pelas suas... Fiquei basicamente em Buenos Aires, em uma cidade próxima. Você observar que nos principais pontos há campanha outdoor, há menção, atrás dos ônibus, aquela propaganda que nós temos de publicidade ser utilizada para as campanhas políticas. Então isso também não há nenhuma restrição. Quantos eleitores na Argentina, você lembra? Não? De cabeça não tenho. O que eu achei muito interessante foi que a província de Buenos Aires, né, como se fosse o estado de Buenos Aires, sim, representa 40% do colégio eleitoral da Argentina. Olha. Então é um local onde a disputa é acirrada e obviamente onde praticamente se define as eleições. Eu estou perguntando justamente pela prática, né? Você pegar um país que é bem menor do que o Brasil, né? Ele tem essa condição hoje populacional, eleitoral, de você ainda fazer com cédula, né? A grande dificuldade no Brasil é por ele ser um país de tamanho de um tamanho continental. E tem um outro ponto, Pedro, que eu acho que até a sua experiência vai remeter, e eu lembro disso escutando muito quando era mais novo, de escutar a apuração pela difusora, pela 99, na associação, onde se esperava ali como que os eleitos na Câmara Municipal, por exemplo. E você tinha os fiscais de partido. Sim. Tinha os fiscais de partido que ficavam lá, obviamente, e que tinham muita importância naquele processo de apuração. Os fiscais dos partidos políticos na Argentina têm uma importância gigantesca, muito grande. E por quê? Porque esse sistema de boleta, então assim, a boleta são fornecidas pelos próprios partidos políticos, parte custeada pelo Estado, depois se quiserem imprimir mais boletas, se custeia pelo próprio partido político. E o fiscal do partido, né, você tem o delegado do colégio eleitoral, as mesas lá de votação, como se fossem as sessões, e os fiscais dos partidos que vão atuar na apuração. Por quê? Porque vamos combinar que uma eleição em papel ela é muito mais plausível de fraude. E aí, sendo esse ponto, a apuração é feita nos próprios colégios eleitorais. E após o delegado manda um telegrama para a Central de Apuração Nacional, e aí saem os resultados provisórios. Depois daquele telegrama é necessária a entrega de uma ata, onde aí se faz a divulgação oficial. E até eu vejo algumas informações que dizem a recontagem de votos. Não há uma recontagem de votos, a apuração é feita de forma única. No dia da eleição é feito e os fiscais de partido, eles estão lá para verificar isso. Então a pessoa cortou uma boleta errada. Cortou lá um pedaço para presidente, outro pedaço para governador. Tá meio torto, tá errado, cortou mal, cortou uma parte. Vai impugnar ali, vai ter uma discussão ali. O delegado vai ter que decidir naquele momento se impugna aquele voto ou não. Então, todo esse momento ele é muito relevante, ele é muito importante. E isso também dá um privilégio aos partidos políticos. Por quê? Porque os fiscais dos partidos mais estruturados, aqueles que estão mais estruturados, obviamente tem os fiscais mais bem preparados, eles tendem a, de repente, conseguir ali uma possibilidade de impugnar um voto que está um pouco errado, a verificar, tem duas boletas aqui para presidente, cortou duas boletas, vai anular o voto para presidente, mas vai manter o restante da boleta vai ser mantido. Então tudo isso é relevante no sistema de fiscalização, que no Brasil se perdeu um pouco a importância. Ainda é importante, mas não tanto quanto era antes do sistema eletrônico de votação.
Muito bem, tá aí você ouvindo aqui na entrevista do dia o doutor Fábio Antunes, advogado especialista em direito eleitoral, que esteve acompanhando, né, junto a toda uma comitiva convidada para acompanhar as eleições da Argentina. Ele esteve lá acompanhando, né, e traz para a gente esta visão lá da política da Argentina, o trabalho que é realizado. Nós vamos com o intervalo comercial e voltamos em seguida na 99. A entrevista continua na rede social. Estamos entrevistando então o doutor Fábio Antunes, advogado e especialista em direito eleitoral. Ô Pedro, pois não. Se me permite, eu estou vendo aqui a boleta, né, dos candidatos. Interessante que assim, aqui no Brasil nós temos boletos, só que são cobranças, né, para a gente pagar. Né? As boletas na Argentina. Que chama atenção, fazendo uma rápida leitura, que se faz uma votação em vários aspectos do país, né? Sim, do Senado, Câmara, ao fim. Parlamento sul-americano. Isso que eu ia perguntar para você, o Fábio Antunes. Como assim? Parlamentares para o Mercosul? Para o Palasur. O Palasur é a parte legislativa do Mercosul. O Brasil também tem os seus representantes, mas nós não o elegemos de forma direta. É o governo. O próprio Estado que elege. Então, dentro do Congresso Nacional é feito. Lá é o povo que elege. E isso não há isso cada país integrante do Mercosul pode deliberar sobre. Não existe o certo e errado. Não é que o Brasil está fazendo certo e a Argentina errado. A Argentina pode escolher como vai determinar os seus parlamentares do Mercosul, e o Brasil pode escolher como vai determinar os seus parlamentares do Mercosul. Interessante que esse assunto nunca virou pauta de debate aqui no Brasil, né? Não, nunca virou, porque também não há uma cobertura muito grande, não há uma intenção muito grande de saber o que os parlamentares do Mercosul estão realizando no Brasil. Salvo engano, eu posso estar cometendo um equívoco, mas a ex-deputada Poliana Gama chegou a participar do Parlamento do Mercosul. Chegou a participar, então ela foi uma representante. Um outro fato interessante, Bruno, você que está olhando a boleta, você pode ver a paridade de gênero no cargo legislativo. É verdade. Então, como aqui nós discutimos cota feminina, gênero inferior e tudo mais, né, a cota de gênero inferior, não o feminino, mas se você monta uma chapa, você tem que ter um gênero inferior no mínimo de 30%. 100% das vezes é o gênero feminino que tem uma representatividade menor. Então nós discutimos no Brasil o mínimo de 30% na chapa. Na Argentina, paridade igualitária, 50%. Lista fechada. Então no Brasil ainda trabalha com cota. Lá, igual, 50-50. E aí você vê que a lista é fechada. Então você vota ao partido e já tem a lista do partido. Então se o partido conseguir 10 cadeiras, são esses 10 nomes e vão ser 5 homens e 5 mulheres. Eles decidem se começa por homem ou por mulher. Isso é uma decisão interna do partido. Mas obrigatoriamente vai ser primeiro mulher, segundo homem, ou primeiro homem, segundo mulher, e assim sucessivamente. Aí se faz um número ímpar, vai ter uma diferença. Mas há uma paridade... Na sua visão, eles estão mais avançados ou atrasados? No sistema geral, se eu fosse fazer uma análise, e obviamente isso depois de muito ouvir, aprender lá e conversar com o ponto, eu acho que o sistema deles de votação é um sistema arcaico. É um sistema ainda plausível, porque até você pode imaginar assim, fazendo uma reflexão, um Javier Milei, um cara de um partido que praticamente não existe de forma de capilaridade. Então, como ele não... Aqui nós chamamos de nanico. Exatamente. Partido nanico. Só que veja que lá, como eu disse, os fiscais de partido são muito importantes. E o que ele teve que superar nesses últimos meses? Conseguir fazer com que ele tivesse voluntários ou conseguisse encontrar meios políticos para ter fiscais do partido dele no país inteiro habilitados a conseguir auxiliar na própria sistema de votação. Então, você nesse sistema que eles possuem, privilegia aqueles partidos que são mais tradicionais, estruturados. E por isso que você vê, de forma paulatina, sempre uma alteração entre peronismo, kirchnerismo e oposição. Não tem... O Milei é o que está tentando furar essa bolha. E essa é uma dificuldade dele. Nas últimas semanas, ele conseguiu um acordo com um sindicato nacional da Argentina, não me recordo o sindicato exatamente do que, mas que fizeram com que aquelas pessoas sindicalizadas fossem se tornar os fiscais das eleições dele. Mas no fim, assim, ser um pouco mais arcaico. Dentro dessa definição, Massa, que foi o primeiro colocado no primeiro turno, ele tem o maior número de parlamento, ele tem o maior número de deputados. Sim. Em segundo está a candidata que perdeu, que é... Patrícia Burrit.
que é a Ciro Gomes da Argentina, né? Porque ela perdeu e foi chorar lá em Paris e falou que não vai apoiar ninguém no segundo turno, não é isso? Eu vi que ela disse que não ia apoiar ninguém. Da viagem eu não fiquei sabendo. Mas viajou e tal, né? E agora, né, eu comparei porque o Ciro fez isso aqui no Brasil, né? E o Milei, ele tem o menor número. É uma coisa assim, isso também enorme de diferença. Isso também é interessante porque eles não renovam a Câmara 100% em todas as eleições presidenciais. Então há de 2 em 2 anos a renovação parcial. Ou seja, há 2 anos atrás a Milei fez 4 cadeiras, mais de 200 e pouco. Então é um partido muito pequeno. Agora fez um pouco mais, mas como a renovação é parcial, o pouquinho que ele tinha com o renovado agora ainda também dificulta uma governabilidade. 19 se contra eleito 70 for, contra... se eleito for, vai ter uma dificuldade muito grande. Nós temos uma observação até interessante a gente colocar, porque no primeiro turno ele poderia ter vencido no primeiro turno se ele tivesse 40% e mais 10% de diferença do segundo colocado. São duas possibilidades de término no primeiro turno nas eleições presidenciais. Deixar isso muito claro. E explico depois o porquê. Primeira opção, fez 45% dos votos válidos. Fez 45% dos votos válidos, está eleito. Não há necessidade dos 50% mais um, como é no Brasil. Não fez 45% dos votos válidos, ainda há a possibilidade de ser eleito no primeiro turno. Como? Fazendo 40% ou mais, com uma diferença de no mínimo 10 pontos percentuais para o segundo colocado. Ou seja, fez 41 e o outro fez 30, está eleito. Fez 40 e o outro fez 29, o segundo colocado, está eleito. Como massa, arredondando um pouquinho para cima cada um, fez 37, 30, ele não chegou nos 40 e também não teve 10% de diferença. Agora no segundo turno, daqui a 28 dias, é no mano a mano. Mano a mano, tem essa. Aí não difere muito. Quem tiver mais voto vai ser eleito entre os 2 candidatos escolhidos pelos argentinos. Há um ponto interessante também, Pedro, de diferença entre o nosso sistema e o deles, no seguinte sentido. Nós temos a regra nacional que vale para estados, que vale para município. Então a gente sabe onde vai ter segundo turno, a gente sabe tudo. E quem decide isso é o Congresso Nacional, uma lei da União para baixo, de cima para baixo. Lá você tem os estados com autonomia muito maior, ou as províncias, como eles chamam. Né? As províncias podem decidir, mesmo aqui tendo uma província muito grande, nós elegemos governador em um turno só. Não interessa se vai fazer 45, 40, 39. Então há essa autonomia de regras eleitorais para cada estado. Estamos entrevistando no programa de hoje, já de volta na 99 FM, estávamos aí na rede social com o Fábio Antunes, advogado especialista em direito eleitoral, participando aqui do Jornal da Rede. Pois não, Bruno? A presidente do Tribunal Superior Eleitoral esteve lá, vocês acompanham, ela esteve junto da comitiva. Tirou foto com a presidente, eu vi. E muito simpática. Teve oportunidade de conversar? Desculpa, eu entrar na sua pergunta, você já vai fazer a pergunta já, só curiosidade agora. Com uma conversa mais íntima assim, não, né? Nós apenas tivemos um encontro ali, um breve bate-papo. Ela também ia receber da Transparência Eleitoral, que é o órgão, um órgão civil que também nos auxiliou e organizou esse nosso evento, um prêmio pela atuação, em nome do TSE, obviamente, pela atuação nas eleições de 2022. Então, isso acabou que não, ela solicitou que fosse entregue pessoalmente ao ministro-presidente Alexandre. Vocês, advogados, é muito bom, né? Você ter a proximidade e a oportunidade de ter uma foto ao lado de uma referência da justiça no país. Uma experiência muito grande, Aniel. O breve contato que nós tivemos, foi engrandecedor, porque ali já conversamos, já tivemos algumas conversas relevantes e interessantes, mas não só com ela também. Conversamos com o presidente do Tribunal Eleitoral de Buenos Aires, onde fomos recebidos na Embaixada Brasileira em Buenos Aires. Conversamos com cientistas políticos e membros dos partidos políticos que estavam em disputa antes das eleições, na sexta-feira, na antevéspera da eleição. Visitamos locais de votação, conversamos com delegados, com fiscais. Então foi uma agenda
muito vasta e com vários contatos e aprendizados, porque no primeiro momento você precisa realmente entender o contexto social, o contexto político, o contexto sociopolítico de onde você está vendo, para depois começar a conversar com o cientista político, o que pensam, as diferenças, deixar muito mais claras as diferenças entre o nosso sistema e o sistema deles, para entender como pensa o eleitor argentino também, porque você precisa tentar compreender para não fazer somente críticas. Nossa, isso não funciona. Nossa, isso não serve. Bom, você entender que eles têm uma tendência muito mais clara em votar, por exemplo, em todos os candidatos de um próprio partido político. Então, por que eles questionam? Por que eu preciso da urna? Eu chego lá, pego minha boleta, junto toda ela, pô, não há necessidade. Então, assim, há uma diferença de premissas. E essa diferença de premissas precisa ser compreendida para fazer uma análise mais certa do que está acontecendo. Desculpa, Bruno, pois não. Não, tranquilo. E em cima dessa experiência, dessa visita, você acredita que possa, de alguma maneira, alguma medida ser adotada pelo tribunal para a eleição do ano que vem? Aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem aqui, o ano que vem, continuar com uma ofensiva muito forte por parte de todo o sistema eleitoral. Então, isso eu estou dizendo daqueles que trabalham na ponta de cá com até o TSE, do combate à desinformação, que é um problema que discutimos muito na Argentina também, porque também sofrem muito com isso. Então, também há um problema lá de desinformação altíssimo, e isso gera impacto eleitoral, isso gera impacto no dia da votação. Nós conversamos e percebemos isso, conversando com os delegados, com os fiscais, com os cientistas políticos, então isso também é uma questão muito clara. O problema das boletas, esse ano eles comentaram diversos problemas. Por quê? Porque qual é a boleta que vale? A boleta tem como se fosse aqui uma parte inicial que mostra eleição geral 2023, tal dia de outubro, partido tal. E nas PASOs, que são as primárias obrigatórias, também é feito por boleta. E muitos partidos, e não sei exatamente qual partido, mas distribuindo boletas falsas. Por quê? Porque eram boletas utilizadas na PASO. Que se a pessoa votasse com a boleta da PASO agora, ia anular. Então, assim, eles também têm, e é uma forma de desinformação. Não é uma desinformação eletrônica, mas é uma desinformação. É uma tentativa de fraude. Então também eles precisaram lidar com isso, assim como vamos ter que nos aperfeiçoar cada vez mais no ano que vem. Eles mostraram interesse em utilizar urna eletrônica? Isso é um ponto de muita relevância, porque utilizaram um sistema próximo, não é exatamente a nossa urna eletrônica. Então dizer que a Argentina utilizou urna eletrônica igual a nossa não é uma verdade. Eles utilizaram um sistema eletrônico de votação que se assemelha à nossa urna eletrônica nas primárias e foi um desastre total. Primeiro, fizeram isso a toque de caixa. Há 60 dias eles disseram que iam utilizar, fizeram uma licitação de forma rápida porque não tinha tempo e não comunicaram ao povo de forma direta como seria utilizar no sistema deles a urna eletrônica. Porque, como dito, lá você não vai chegar e vai votar em um número, você vai ter que votar em uma pessoa. Como é que você vai fazer isso? Então era um negócio que você votava, colocava dentro da urna eletrônica, saía o resultado e demorou, cada pessoa estava demorando 10, 12 minutos, foi algo completamente difícil. Diferente do que nós fizemos no Brasil, que foi paulatino. Então, eu lembro muito bem quando eu era menor que você tinha urna eletrônica em shopping. E você votava lá ou no Monteiro Lobato ou no Carlos Drummond de Andrade. Para você começar a se assimilar como é que é feito isso. E não era assim, a partir da eleição do ano que vem, 100% urna eletrônica. Não, foi uma coisa paulatina. Primeiro, aos poucos, primeiro... Exatamente, primeiro capital, primeiro região central de uma capital, onde você, em tese, tem ali uma facilidade maior de controle. Então, eles fizeram da pior maneira possível. E eles precisam encontrar, se assim quiserem, um método que vai ser diferente do Brasil. Porque, reitero, não é a mesma coisa, não se vota em número. Ou eles vão habilitar, vão começar a falar, não, agora a gente vai votar em número também, cada partido vai ter seu número, como é no Brasil, ou não, ou vamos continuar votando pessoalmente. Se vamos votar pessoalmente, como que eles vão elaborar uma urna eletrônica para eles? E aí sim eles implantarem de forma paulatina. É uma discussão lá ainda muito... Acho que não preciso. Também parte de premissas diferentes. Por que eu vou mudar se eu voto tudo no mesmo partido? Você vai fazer eu ter que votar separado? Não precisa, eu voto tudo no mesmo partido. A mesma discussão na Alemanha. Veja como a premissa é diferente. Foi discutido urna eletrônica na Alemanha, porque senão lá tinha uma possibilidade muito fácil, porque você não tinha a identificação era muito simples, de votar 2 vezes. A resposta do Tribunal Eleitoral Alemão foi, mas por que uma pessoa ia votar 2 vezes?
Veja que a premissa é diferente. Cultura, né? Veja que a premissa é diferente. Aqui nós discutimos, precisamos proibir das pessoas votarem 2 vezes. A premissa lá... Porque você não vai votar porque 3, você não vai fazer. 4. A premissa lá era... Porque isso não é uma mentira, isso acontecia no voto de Cabresto. Isso acontecia onde em uma casa você tinha 170, 150, isso são casos reais, no interior do Brasil, com no 130, 140 pessoas que residiam na mesma casa com o número eleitoral lá. E aí você descobria que você podia votar só com o seu número, com o seu documento eleitoral, sem foto, que não tem foto. Né? Nosso alistamento eleitoral não tinha foto. A pessoa ia lá, votava em um, depois ia votava em outro, depois votava em outro, depois votava em outro. Isso já aconteceu no Brasil antigamente. Hoje isso não acontece mais. Hoje você não tem mais essa possibilidade. Então, quando foi discutido isso na Alemanha, e foi dado esse exemplo na Argentina, a resposta são premissas distintas. Então, há um contexto social que precisa ser observado para entender onde estamos. Muito bem, foi um prazer contar com você aqui nos estúdios, o Fábio Antunes, nosso amigo que nós conhecemos desde garotinho, né? Desde pequenininho. Exatamente. E hoje é Faz tempo já, né? Bastante tempo, né? Graças a Deus, né? Exatamente. Que fique mais tempo, fazendo cada vez mais tempo. Exatamente. Né? E hoje um advogado renomado, sem dúvida nenhuma. Prazer sempre beber aí da água de conhecimento, da fonte de conhecimento do Fábio Antunes. Muito obrigado, viu, Fábio? Eu que agradeço, Pedro, agradeço Marcelo, Bruno pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Espero aí que nos próximos meses voltamos a conversar, porque cada vez mais a gente tem visto o fervor eleitoral aumentando em Taubaté e também parabenizar a 99, porque eu quando não vejo ao vivo, e vejo porque eu às vezes deixo no YouTube, acompanho no seu canal, no YouTube, no Entre Pontos, as entrevistas feitas com pessoas relevantes do mundo político de Taubaté e da região. Acho isso muito interessante, acho isso muito importante e quero parabenizar a difusora por isso. Legal, muito obrigado, viu? E a sua entrevista estará no Entre Pontos com Pedro Luiz, hoje já a partir do meio-dia estará lá postado, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Ao Fábio Antunes, eu volto com os destaques. E aí, gostou desse vídeo? Então curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.